Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Me chamo Catarina Ferreira. Tenho 32 anos. Sou arquiteta e moro em um bairro tranquilo de Porto Alegre com Eduardo, meu marido. Casamos num sábado chuvoso de outono, há exatamente 5 anos. E, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda me emociono ao lembrar do jeito como ele segurou minha mão no altar. Essa noite era especial. Nada de restaurante caro ou viagem romântica. Nós dois sempre preferimos o aconchego de casa. Preparei um bacalhau ao forno, comprei um vinho verde do Douro e até me arrisquei a fazer um bolo de laranja com cobertura de chocolate, como o da mãe dele. Decorei a mesa com velas, e coloquei minha melhor blusa azul. A que ele disse, uma vez, que fazia meus olhos brilharem. Eduardo chegou pouco depois das 7, com um buquê de lírios brancos e um sorriso meio cansado. Trânsito horrível na saída de Braga, amor, disse ele, me dando um beijo na testa. Sentamos, brindamos, rimos de histórias antigas. Tudo parecia tão normal, tão perfeito. Talvez perfeito até demais. E o presente? Perguntei, meio em tom de brincadeira. Ele sorriu, puxou uma caixinha do bolso e me entregou um bracelete delicado com o nosso nome gravado. Para você lembrar que, mesmo nos dias difíceis, eu escolho você. Meus olhos marejaram. Eu realmente acreditava naquele momento. Até que o celular vibrou no canto da mesa. Era o meu. Peguei o aparelho, achando que fosse alguma notificação boba, e vi uma mensagem de número desconhecido no WhatsApp. Nenhuma foto de perfil. Nenhum nome. Parabéns pelo aniversário. Tem certeza de que conhece bem o seu marido? Meu coração parou por um segundo. Olhei para Eduardo, que cortava o bacalhau tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. Como se não existisse um abismo se abrindo bem ali, no meio do nosso jantar. Voltei a encarar a tela. A mensagem sumiu. O contato foi apagado. Meu estômago se fechou. Eu não disse nada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo errado. E que eu precisava descobrir o quê. Naquela noite, depois que Eduardo dormiu, eu me virei para o lado e fingi que estava tudo bem. Mas dentro de mim, o mundo já começava a rachar. Acordei cedo no sábado. Fiquei observando ele dormir por alguns minutos. O rosto tranquilo, o peito subindo e descendo devagar. Como alguém com um segredo pode dormir tão em paz? Ele tinha uma audiência em Braga e saiu por volta das 8. Me deu um beijo na testa, como sempre. Mas o gesto, que antes me trazia segurança, agora soava automático. Como uma cortina cobrindo algo que eu ainda não conseguia enxergar direito. Assim que a porta se fechou, senti o impulso. Eu nem pensei. Fui direto até o armário dele. Revirei gavetas, bolsas, pastas. Tudo normal. Até encontrar um chaveiro pequeno, escondido dentro de uma meia no fundo da gaveta. 2 chaves, uma prateada, comum. A outra, antiga, com cabo redondo, do tipo que a gente vê em portas de porão ou cômodos antigos. Na casa em que moramos, que foi dos avós dele, sempre houve uma porta trancada no final do corredor, ao lado do lavabo. Ele sempre dizia que era só um depósito de entulhos. Nunca liguei. Mas agora, com aquela chave na mão, o significado mudou. Fui até lá. A chave girou. A maçaneta cedeu. Mas antes que eu abrisse por completo, hesitei. Fechei de novo. Tranquei. Voltei pro quarto com o coração disparado. Você tá ficando paranoica, Catarina. Eu dizia para mim mesma. Para esfriar a cabeça. Saí para tomar café na padaria da esquina. Era um lugar onde eu costumava ir quando queria pensar. Entre projetos e reuniões. Pedi um pingado e um pão de queijo. E foi lá que aconteceu. Estava esperando minha bebida, distraída, quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Catarina Ferreira. Virei. E levei um segundo para reconhecer. Daniel. Daniel Ribeiro.
Era ele. Um ex-colega da faculdade. Tinha sido meu parceiro num projeto de urbanismo no 4º semestre. Lembrava bem do sorriso calmo e do jeito curioso de fazer perguntas demais. Quanto tempo? Ele disse, abrindo um sorriso. Uns 10 anos. Respondi, rindo. Surpresa. Nos sentamos. Conversa vai, conversa vem. Contei por alto sobre o casamento, sobre o trabalho. Ele falou que estava morando em Guaíba e trabalhando com segurança de dados numa empresa de TI. Eu evitei contar sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Mas ele percebeu meu desconforto. Tá tudo bem mesmo? Perguntou, com aquele olhar que atravessa. É só. Respirei fundo. Recebi uma mensagem estranha ontem. Anônima. Sobre meu marido. Ele ficou sério. Catarina, você acha que ele tá te traindo? Eu não sei. Eu não quero acreditar. Mas, achei uma chave escondida. Tem uma porta aqui em casa que sempre esteve trancada. Nunca me incomodou. Mas agora. Ele ficou em silêncio por um momento, depois falou. Se quiser, posso te ajudar. Não para invadir nada, mas para tentar descobrir quem mandou a mensagem. Às vezes dá para rastrear, mesmo que o número tenha sido apagado. Agradeci. Não sabia se queria ir tão longe. Mas uma parte de mim precisava de respostas. Voltando para casa, o celular vibrou de novo. O mesmo número. Dessa vez, apenas uma nova mensagem. Curta. Você ainda está disposta a ver o que ele esconde? Não havia nome, nem mais explicações. Mas a sensação era clara. Alguém estava me observando. E queria que eu descobrisse algo. No domingo de manhã, acordei com o som da chuva batendo na janela. Eduardo ainda dormia. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a porta do armário, como se ela pudesse me dar uma resposta. A sensação de que havia algo escondido naquela casa se tornava insuportável. Ele me chamou para tomar café, agindo como se tudo estivesse absolutamente normal. Falou sobre o novo cliente do escritório, contou que talvez precisasse viajar na semana seguinte. Eu concordava com tudo, fazia que sim com a cabeça. Mas dentro de mim, só pensava na mensagem da noite anterior. Você ainda está disposta a ver o que ele esconde? Depois do café, ele saiu para comprar ferramentas. Disse que queria consertar uma prateleira da garagem. Assim que ouvi o portão se fechar, corri até o corredor e parei diante da porta trancada. Tirei a chave da gaveta onde a escondi no dia anterior. Minhas mãos tremiam. Girei a chave. A porta abriu com um rangido leve. O cheiro veio primeiro. Um odor abafado, de mofo misturado com madeira antiga. Entrei com cuidado. Era um cômodo pequeno, com estantes antigas, caixas empilhadas, objetos cobertos por lençóis. Dei 2 passos e bati a cabeça num fio pendurado. Quando acendi a luz, fiquei paralisada. Na parede, coladas com alfinetes, estavam dezenas de fotos. Eu, sozinha. Eu no supermercado. Eu na academia. Eu no consultório do dentista. Algumas eram antigas, de anos atrás. Outras, claramente recentes. Uma delas mostrava o vestido que eu tinha usado na semana passada, no shopping com minha irmã. Minha primeira reação foi achar que Eduardo tinha algum tipo de obsessão. Mas, olhando mais de perto, percebi algo pior. As fotos não pareciam tiradas por ele. Havia marcas d'água em algumas imagens, como se tivessem sido impressas de câmeras de segurança. Em uma, meu rosto estava riscado com caneta vermelha. Em outra, alguém tinha escrito à mão: "Ela ainda não sabe". No fundo do cômodo, havia uma caixa de papelão com papéis. Puxei uma pasta. Dentro, cópias de e-mails. Nomes que eu não conhecia. Recibos. Um deles com o nome de uma empresa de vigilância particular de Lisboa. Senti um nó na garganta. O coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio do quarto.
Voltei correndo para o meu quarto quando ouvi o portão se abrindo. Guardei a chave, fechei a porta trancada e sentei na cama, tentando parecer calma. Eduardo entrou sorrindo, com um saco plástico na mão. Comprei o que faltava para arrumar a prateleira. Você quer me ajudar? Não, tá tudo bem, respondi, tentando controlar minha voz. Ele me observou por um segundo. Foi sutil, mas o olhar dele mudou, como se tentasse entender se eu sabia de algo. Sorriu de novo, mas dessa vez, o sorriso parecia ensaiado. Mais tarde, à noite, fui para o escritório, e com as mãos ainda trêmulas, liguei para Daniel. Eu precisava contar. Expliquei tudo. As fotos. As mensagens. A sala secreta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse: Catarina, isso ultrapassa qualquer coisa normal. Não parece só traição. Parece vigilância. Controle. Talvez alguém esteja tentando te assustar, ou te proteger. Me proteger de quê? Não sei. Mas a primeira coisa que eu faria no seu lugar seria colocar uma câmera no corredor. Discreta. Só para ver se alguém mais entra naquele cômodo. Concordei. Ele prometeu passar na segunda-feira para me ajudar com isso. Naquela noite, dormi pouco. E quando dormi, sonhei com aquela porta. Com alguém atrás dela, esperando por mim. Na manhã seguinte, recebi um novo e-mail. Assunto: última chance. No corpo da mensagem, só havia uma frase: se você não agir agora, não haverá outra oportunidade. Sem assinatura. Sem nome. Sem explicação. Na segunda-feira, fui trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Pintei os lábios com meu batom favorito. Coloquei minha blusa azul marinho e tentei parecer inteira. Mas por dentro, era só confusão. O e-mail de última chance ainda ecoava na minha mente. O que significava? Que havia algo prestes a acontecer? Ou que eu já tinha perdido tempo demais? Durante o almoço, Daniel apareceu na frente do meu escritório, como havíamos combinado. Trazia uma pequena sacola preta. Aqui está, disse ele, baixando a voz. Uma câmera discreta. Ativa com movimento. A gravação vai direto pro meu celular e pra nuvem. Se alguém entrar naquela sala, a gente vai saber. Obrigada, falei, e senti um arrepio. Era como se algo estivesse prestes a sair do controle. À noite, esperei Eduardo dormir. Ele comentou que estava cansado, que o dia tinha sido puxado. Mal tocou no jantar. Às 10, já roncava. Levantei, fui até o corredor e, com a maior calma possível, instalei a câmera acima da porta trancada. Um ponto quase invisível no canto do teto. Em menos de 10 minutos, tudo estava feito. Mas o que eu menos esperava aconteceu já na mesma madrugada. Eram 2h43 da manhã quando meu celular vibrou. Notificação. Movimento detectado. Gravação iniciada. Meu coração disparou. Saí da cama sem fazer barulho. Fechei a porta do banheiro e me tranquei lá dentro. Abri o vídeo. A imagem era escura, mas clara o suficiente. Alguém andava pelo corredor. Devagar. Com passos pesados. O rosto escondido sob um capuz. Não era Eduardo. O andar era diferente, mais rígido. O vulto parou em frente à porta da sala. Tirou algo do bolso, outra chave, e abriu. Entrou. Ficou lá dentro quase 2 minutos. Depois saiu, e parou. Olhou direto para a câmera. Como se soubesse que estava sendo observado. Por um segundo, o rosto apareceu. Borroso, mas visível. Um homem de cerca de 50 anos, rosto sério, barba curta. Eu não o conhecia. Ou pelo menos achava que não. No dia seguinte, mostrei o vídeo a Daniel. Ele ficou pálido. Esse cara, disse ele, aproximando o celular dos olhos. Me dá 1 minuto. Daniel fez uma busca rápida.
E então, me mostrou uma imagem que fez minhas pernas quase falharem. Catarina. Esse é Marco Lemos. Trabalhou como consultor de segurança digital, inclusive para o escritório de advocacia onde seu marido trabalha. Mas o que ele está fazendo na minha casa? Como ele tem uma chave? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Naquela noite, Eduardo chegou em casa com um buquê de flores. Girassóis. Meus favoritos. Me abraçou, me chamou de minha luz. Você anda diferente, disse ele, entre um gole e outro de vinho. Queria saber o que passa nessa sua cabeça. Só cansaço, respondi, forçando um sorriso. Mas quando ele foi tomar banho, revirei novamente a pasta que encontrei na sala secreta. Entre os papéis, encontrei uma nota de transferência bancária. Eduardo havia enviado uma quantia alta para o nome de Marco. Apenas 3 semanas antes. Estava tudo ali. Eles se conheciam. Tinham algum tipo de acordo. E, pior, Marco tinha acesso à minha casa. No dia seguinte, mandei mensagem para Daniel. Preciso descobrir o que há naquela sala. Mesmo que me doa. Marcamos para sábado. Eduardo sairia cedo, para visitar a mãe dele no Porto. Eu ficaria descansando em casa. Na sexta-feira à noite, Eduardo me levou para jantar fora. Um restaurante charmoso no centro de Aveiro. Estava atencioso, me olhando nos olhos o tempo todo. Chegou a dizer que me amava mais agora do que no início do nosso casamento. Mas alguma coisa no jeito como ele dizia não parecia verdade. Era quase como se ele estivesse se despedindo. Na volta, caminhando até o carro, ele segurou minha mão com força e disse: Se um dia eu parecer um estranho para você, tenta lembrar quem eu fui no começo. Promete. Fiquei sem reação. Ele sorriu e me beijou na testa. O sábado amanheceu cinza, como se o céu estivesse prestes a revelar algo tão sombrio quanto os pensamentos que me consumiam. Eduardo saiu cedo, como havia prometido. Me deu um beijo na testa, sorriu e disse que voltaria no fim da tarde. Mal o portão se fechou, Daniel já estava no portão. Entramos em silêncio. A casa parecia maior naquele dia. Ou talvez fosse apenas o peso do que estávamos prestes a descobrir. A chave da porta misteriosa ainda estava no mesmo lugar, guardada embaixo da bandeja de talheres. Daniel a girou devagar e empurrou a porta. A sala parecia igual, mas agora sabíamos que alguém com um rosto e um nome, havia estado ali recentemente. Vamos começar pelas caixas do fundo, disse ele. Removemos cuidadosamente papéis, fotos e envelopes. Em um dos compartimentos inferiores, Daniel puxou uma pasta mais grossa, com um lacre já rompido. Dentro, havia documentos. Muitos. E um nome no topo de todas as páginas. Projeto Nereida, confidencial. Catarina, disse ele, olhando as folhas rapidamente. Isso aqui não é só sobre você. É uma rede. Uma operação. Olha isso. Mapeamento de hábitos, acesso a contas pessoais, rastreamento por GPS. E por que eu? Porque você é uma peça. Talvez a mais importante. Ou, a mais perigosa. Entre os documentos, havia um pendrive. Peguei-o com cuidado. Já sabíamos que isso era mais do que suspeita de traição. Era um jogo perigoso. Levamos o pendrive até meu computador. Daniel inseriu, ativou um software de proteção e abriu o primeiro arquivo de vídeo. Era uma gravação feita dentro do escritório onde Eduardo trabalhava. Conversas gravadas em sigilo, arquivos internos sendo copiados, nomes de políticos e empresários. Em um dos vídeos, Eduardo aparece falando com Marco Lemos. Se ela descobrir, tudo vai por água abaixo. Você entende? Dizia Eduardo. Ela não pode saber o que aconteceu antes do casamento. Daniel pausou o vídeo. Me olhou. Você sabe do que ele está falando? Não. Mas agora preciso saber. Outro vídeo começou.
Mostrava Eduardo entregando uma pasta para um homem que eu não reconheci. A gravação era antiga, talvez de 6 ou 7 anos atrás. Na imagem, meu nome aparecia na capa da pasta. Eles te escolheram, Catarina, murmurou Daniel. Me sentei no chão. A cabeça girava. Tudo o que eu conhecia como realidade estava sendo desmontado, camada por camada. No final do pendrive, havia uma gravação de áudio. Era Eduardo. Se você está ouvindo isso, então já sabe. Não queria que fosse assim. Eu tentei manter tudo em ordem. Proteger você do que estava lá fora. Do que eu fiz antes. Mas eu falhei. Talvez você ache que eu fui só um mentiroso. Mas foi tudo por você. Por nós. Um dia, quando entender, talvez consiga me perdoar. A mensagem terminou com um silêncio longo, como se ele esperasse uma resposta que nunca viria. Você precisa sair dessa casa, disse Daniel, de repente. Se tudo isso for real, você corre risco. Não é só emocional agora. É físico. E legal. Arrumei algumas roupas. Peguei meu notebook, os documentos e saímos juntos. Fiquei na casa da irmã do Daniel, em segredo. No dia seguinte, tentei ligar para Eduardo. Nenhuma resposta. À tarde, recebi uma notificação bancária. Uma grande transferência havia sido feita da nossa conta conjunta para uma conta desconhecida. Logo em seguida, meu celular apitou com uma nova mensagem. Você não deveria ter aberto a porta. Bloqueei o número, mas era tarde. Sentia que alguém já sabia cada passo meu, cada escolha, como se eu estivesse sendo testada, desde sempre. No fim do dia, fomos até a delegacia. Daniel insistiu. Entregamos parte dos documentos, não todos. A delegada ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: Senhorita Catarina, você pode estar envolvida numa investigação muito maior do que imagina. E seu marido, ele pode não ser quem você pensa. Voltei para o quarto naquela noite com a cabeça girando. Sentei na cama, com a pasta no colo, e folheei os documentos pela 10ª vez. E então vi uma anotação rabiscada no canto de uma das páginas. Arquivo Sombra, Street 9 localização. Garagem velha ou chave com ela. Ela, quem? Minha mãe? Uma irmã? Ou, eu mesma? Levantei os olhos e olhei pela janela. No reflexo do vidro, por trás de mim, algo piscou. Uma luz vermelha. Da câmera que Daniel havia instalado. Gravando. Mas, ela estava desligada. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.